A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O nosso convidado de hoje aqui no programa Memória Paranaense é o ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, Dr. Carlos Alberto Pereira de Oliveira. Dr. Carlos Alberto, sua família já no século passado, o seu avô era um industrial importante aqui do Paraná, na época da erva mate. Foi, era o maior indústria de erva mate do Paraná. E como o Paraná era a sede da erva mate, podia ser a maior indústria de erva mate do Brasil, né? Manuel de Macedo, meu avô. E ele tinha uma fábrica de sacaria na mesma quadra em que estava a fábrica de erva mate, de frente para Visconde de Garavava. Essa fábrica ele importou da Inglaterra para fazer sacos só para ele, não era para vender o saco, era só para ele. Aí você vê o que industrial avançado ele era naquela época já, né? E seu pai continuou nesse ramo depois com que a produção de sacaria? Meu avô morreu, a fábrica ficou para minha mãe, que era filha de Manuel de Macedo. E meu pai, então, dirigiu aquela fábrica durante 32 anos. O senhor pensou em fazer medicina, foi cursar medicina no que era o início da Universidade do Paraná. Em 33 não tinha a ambição de ser um empresário, o senhor gostaria de se dedicar à medicina? Eu sempre só quis estudar e depois entrei na Faculdade de Medicina em 33, me formei em 38 e durante 16 anos só fiz medicina. Infelizmente, meu pai ficou doente e eu tive que ir ajudá-lo na fábrica. E ficando ali um ano, misturando com a minha medicina, houve a oportunidade da criação de uma grande fábrica em Curitiba, que era a Companhia de Aniagem, no Portão, onde nós tínhamos lá 650 empregados. A faculdade de medicina, o senhor entrou em 33 e ficou até 38. Como era, na época, o ensino médico? O ensino médico já era muito bom em Curitiba. Tínhamos ótimos professores, vinham muitos alunos de São Paulo para Curitiba, do estado de Santa Catarina, vinham estudar em Curitiba, porque lá não tinha universidade, não tinha faculdade de medicina. E a maioria dos alunos da faculdade praticamente eram de fora daqui da cidade. Curitiba era conhecida como uma cidade de estudantes e militares. De estudantes e militares. E funcionário público, né? Era uma cidade bem mais calma. Muito calma. Quando eu estava na faculdade, Curitiba tinha 120 mil habitantes somente. Hoje temos 1.600.000, no mínimo, né? O ensino era pago? O ensino da Faculdade de Medicina era pago. Depois, com a criação da universidade, é que ele passou a ser gratuito. E é até hoje. Formado médico, o senhor se dedicou ao trabalho como funcionário do Ministério da Educação, como inspetor de ensino. Qual era a função? Eu fui nomeado inspetor federal de ensino quando eu estava iniciando o 6º ano de medicina, em 1938. E ali naquela função eu fiquei 42 anos quando me aposentei. Eu era inspetor federal de ensino secundário e ensino superior. Era um cargo na época bastante importante até. E eu fui nomeado quando eu tinha 22 anos, nomeado por Getúlio Vargas. O senhor foi convocado a trabalhar no hospital durante a guerra, no hospital militar durante a guerra. Como foi essa experiência? Eu fui convocado para a parte ativa do Exército como primeiro-tenente médico. E lá fiquei 3 anos quase. Só fui desconvocado quando a guerra melhorou na Itália e me deu condição de pedir o meu desligamento. Esteve perto de ir para a Europa? Estive perto. Até fui chamada ao gabinete do diretor do hospital dizendo que tinha um telegrama do Serviço de Saúde do Exército no Rio de Janeiro para que informasse o nome do oftalmologista do hospital para integrar a FEB. Mas a guerra melhorou e eu não fui necessário. O senhor teve 16 anos de dedicação à medicina, trabalhando em hospital infantil, no Hospital César Perneta, e depois, quando houve a necessidade de assumir o negócio da família e deixar a medicina? O meu pai adoeceu e os médicos disseram que se ele não fosse para fora de Curitiba, ele foi para o Rio de Janeiro. Não tinha filho nenhum para o substituir e eu resolvi assumir.
Depois que assumi a fábrica dele, que era uma fábrica pequena em Curitiba, na rua Visconde Guarapava, foi criada a Companhia de Curitiba, uma fábrica grande no Portão, e eu fui convidado para ser vice-presidente daquela fábrica nova. A sua fábrica passaria a fazer parte dessa A fábrica fábrica que que foi era do adquirida? meu pai foi integrada à fábrica nova no Portão. E lá eu fiquei como vice-presidente 12 anos. Era, na época, a fábrica de maior número de operários de Era Curitiba? Curitiba. Tinha 650 empregados. Hoje uma fábrica com 650 empregados já é grande, né? Imagina você há tantos anos atrás. E dirigir toda essa gente, o senhor que vinha da medicina, não era propriamente a sua dedicação, né, a sua experiência maior à administração? Eu sempre fui estudante de medicina e depois médico, onde exerci a profissão durante 16 anos. E de repente eu me transformei em empresário. E graças a Deus, deu certo. Fiquei 12 anos ali, depois a fábrica foi vendida e eu passei para o comércio, onde eu fiquei 32 anos na Companhia Paranaense de Representações. O senhor chegou a ser convidado para ingressar na política, para ser candidato a vereador. Como foi aquela experiência, né, que o senhor até chegou a se candidatar? Eu nunca tive vontade de participar de política partidária, mas o povo do Portão, face à minha administração na fábrica, veio me pedir que eu me candidatasse a vereador, porque o Portão era muito esquecido, não tinha nada. Eu acabei aceitando, me candidatei a vereador, e os operários que fizeram abaixinado um livro de ouro com 600 assinaturas, pedindo que eu me candidatasse, solicitaram que se eu não tivesse nenhum problema de me inscrever pelo PTB, de Getúlio Vargas na época. Eu não tinha nenhuma dificuldade para isso, aceitei. E resolvi fazer alguma coisa para mostrar à população de Curitiba que eu não iria prometer, e sim realizar. E assim foi. Eu procurei lá no Portão, que era a sede da fábrica, o que o Portão estava precisando. E algumas coisas foram solicitadas, a criação de uma agência fiscal da Secretaria de Fazenda, a criação da Caixa Econômica, uma agência da Caixa Econômica, o trem subúrbio de Araucária, Barigui e Curitiba, trem esse que funciona até hoje. O Barigui me pediu que precisavam de um telefone, porque era uma cidadezinha abandonada, não tinha nada lá. E procurei, então, os dirigentes dessas entidades, apesar de serem de outro partido. O secretário da Fazenda, que era Erasto Gertner, era o DN, mas atendeu ao meu pedido, criou a agência fiscal. Manuel de Vera Franco Sobrinho, que é vivo até hoje, era presidente da Caixa Econômica na época, era do PSD, mas atendeu-me e criou a agência da Caixa Econômica. A diretoria da Estrada de Ferro, na época o diretor era Raul Mesquita, também me atendeu, criou o trem subúrbio, que chamava o Trenzinho Dr. Carlos Alberto. E a direção da Telefônica, na época, atendeu também a solicitação e instalou o telefone, primeiro telefone lá no Barigui. De modo que eu tive essa experiência. Só que nas vésperas da eleição, jogaram um manifesto no Portão, porque eu estava muito bem no conceito do povo, né? Jogaram um manifesto dizendo: não acreditem nesse doutor Carlos Alberto, ele nunca foi amigo de Getúlio Vargas, ele é milionário, é o dono dessa fábrica e tal. O povo, infelizmente, acredita nessas coisas. Resultado, eu fiquei quinto suplente. Nunca assumi a vereança, porque os vereadores do PTB não ficavam doentes nunca, né? E o senhor também nunca mais quis saber de política depois Também disso? não quis mais saber de política partidária, nunca mais. Esse simples panfleto distribuído tinha uma influência muito grande. Naquela época as pessoas se sensibilizavam com isso na hora do voto. E depois o povo do Portão, um povo muito humilde na época, né? Que se
influenciavam de maneira fácil, né? E acharam que eu não tinha condições de ser vereador pelo PTB de Getúlio Vargas. E como é que vai desmentir na véspera da eleição uma coisa dessa? Acabei não me elegendo. O senhor continuou na fábrica até 1958, quando veio uma crise, essa que era uma grande fábrica em Curitiba. Como foi daí o fechamento, o que veio a seguir? Bom, depois de 12 anos de funcionamento da fábrica, os empresários de São Paulo, incorporadores da fábrica de Taubaté, me chamaram a São Paulo e disseram que iam vender a fábrica. Vamos vender a fábrica. Eu disse, mas por que vender? Porque dentro em breve as fábricas que estão localizadas no centro e sul do país, ou seja, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, vão ter que fechar porque não vão poder competir com as fábricas modernas que foram instaladas em Manaus e em Belém do Pará, que ficavam próximas ao local da matéria-prima, que era a juta. E, de fato, isso aconteceu. Nós tivemos ocasião em que o quilo da juta chegada a Curitiba tinha o mesmo preço de um saco pronto vindo do norte. Tornou-se impraticável e todas as fábricas, como eu disse, do centro-sul fecharam. E aí eu passei para o comércio. Fui trabalhar na Companhia Paranaense de Representações junto com o meu cunhado Noel Lobo Guimarães. E lá seguir passou depois para a venda de veículos. Depois criou-se a âncora comercial. Mas as duas funcionaram em conjunto. E lá eu fiquei na Cipar 32 anos. Vamos então para o intervalo, depois gostaria que o senhor contasse desses 30 anos em que o senhor esteve na direção da Associação Comercial do Paraná, como vice-presidente, como presidente. Estamos conversando aqui com o empresário Carlos Alberto Pereira de Oliveira, o ex-presidente da Associação Comercial do Paraná. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos prosseguir com o programa Memória Paranaense. Nosso convidado hoje é o ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, Dr. Carlos Alberto Pereira de Oliveira. O senhor assumiu a vice-presidência da Associação Comercial em 63, logo depois veio a Revolução de 64. Como empresário, como o senhor acompanhou esse movimento aqui no Paraná? Bom, logo que entrei na Associação Comercial como vice-presidente, era presidente na época o grande empresário, o Xerape, Oscar Xerape Sobrinho. Já naquela ocasião, havia um movimento bastante grande dos empresários e das entidades de classe, como a Associação Comercial, a Federação de Indústria, a Federação do Comércio, um movimento para se fazer a mudança de governo. E em março de 64, efetivamente estourou a Revolução e foi derrubado o presidente Jean Goulart da presidência da República e instaurou-se um governo militar que ficou por 14 anos, ou 16 anos, no governo. O senhor acha que a adesão no Paraná, no meio comercial, foi grande naquele momento? Foi total. A adesão foi total. O empresariado todo estava preocupadíssimo com a evolução das coisas pelo regime de esquerda que estava sendo utilizado pelo Jean Goulart. Veio um período de expansão na economia, o chamado milagre brasileiro, mas também muita interferência, muita intervenção do governo na economia, né, com relação aos pacotes sucessivos que saíram nos anos que vieram a seguir. Bom, durante o governo militar, ou da ditadura, é natural que nesses governos a interferência era muito grande. A própria escolha do governador de estado era feita pelo presidente da República. Ele é que nomeava o governador do estado. Só bem depois é que voltou-se a democracia e passamos a eleger o governador. E assim a interferência do governo central era muito grande em todos os setores. E foi assim que eu encontrei na Associação Comercial, como presidente, onde fiquei 14 anos, o
muita coisa errada. E tive lutas homéricas com o governo federal. Na época em que todos tinham muito receio, muito medo de se manifestar, porque muita gente era presa. Meus companheiros de diretoria, quando eu fazia um pronunciamento mais forte, diziam: bom, Carlos Alberto, você agora vai preso. E não fui. Nem sequer me chamaram a atenção. Isso talvez porque eu tomei determinadas precauções. Primeiro, não mentir. Segundo, não deturpar os fatos. Terceiro, não ofender a pessoa humana da autoridade que eu estava criticando. E por isso, talvez, eu tenha escapado de ser preso e sequer chamado a atenção. Depois de uma fase inicial de muita euforia do governo militar, com o chamado Milagre Brasileiro, veio uma época em que se considerou que o Brasil começou a quebrar. 73, 74, o choque do petróleo. Onde o senhor acha que o governo militar errou principalmente, ou também fatores externos pesaram para esse quadro? O erro, na minha opinião, foi que a escolha de alguns militares para a presidência da República não foram felizes. Eram pessoas despreparadas para administrar o país e, com isso, nós sofremos muito. Quando voltou a funcionar o Congresso, começaram a aparecer, então, as reações. Mas, para consertar aquilo que estava errado, foi muito difícil. A interferência do mercado externo se fazia sentir de maneira muito grande, como está hoje acontecendo a interferência do mercado externo. Nós não temos aqui, atualmente, condição de competir no mercado externo, porque a nossa mercadoria está muito cara para competir lá fora. O juro que nós estamos pagando é muito alto. Por isso é que também atualmente há problema sério. O senhor acompanhou também de perto os sucessivos governos estaduais. Em que momento o senhor acha que houve fatos marcantes para a estratégia de crescimento e desenvolvimento do Paraná? Eu acho que dos governadores que por aqui passaram, o que mais se salientou foi Ney Braga. Ele, de fato, durante seus 2 governos, principalmente no primeiro governo dele, deram ao Paraná um crescimento notável. Tivemos também um grande governador, que foi Jaime Canet Júnior, que nos 4 anos que governou o Estado, era a época de ditadura, ele construiu e asfaltou 4.000 quilômetros de estrada. Quando ele assumiu, tínhamos somente 1.500 quilômetros. Pelo seu dinamismo, pela sua autoridade pessoal, pela sua honradez, ele marcou época naqueles 4 anos que ele ficou no governo do Estado. Lamentavelmente, Jaime Canet não quis mais saber de política, ao menos política partidária. Dr. Carlos Alberto, na imprensa o senhor sempre tinha uma posição marcante, muitas vezes de crítica ao governo federal, mas teve 3 anos como delegado da Indústria e Comércio, do Ministério da Indústria e Comércio aqui no Paraná. Por que o senhor aceitou e teve essa época de participação no governo federal como representante do Ministério? Era governador do Estado Jaime Canet. Ele me telefonou e disse: Carlos Alberto, eu recebi uma solicitação do ministro da Indústria e Comércio, Severo Gomes, para que eu indicasse um empresário para assumir a direção da delegacia do Ministério no Paraná. Havia falecido o então diretor. Jaime Canet me procurou, me transmitiu o convite, eu disse: Jaime, muito obrigado, mas eu não posso aceitar, porque eu sou presidente da ação comercial. Não posso ser ao mesmo tempo presidente da ação comercial e delegado do governo pelo Ministério dos Comércio. São 2 coisas que são incompatíveis. Eu, na ação comercial, eu critico o governo federal constantemente, de modo que você agradece ao ministro o convite, mas eu não posso aceitar. Transmitido de volta ao ministro, pelo governador de então, o ministro Severo Gomes retrucou dizendo: olha, diga para ele que aceite, porque ele vai ter plena liberdade de funcionar e administrar a delegacia no Paraná e continuar criticando como ele faz o governo federal. Aí não pude escapar. E assim, ali fiquei 3 anos e, de fato, nesses 3 anos nunca houve qualquer atrito entre o governo federal e a associação comercial.
E foi justamente no governo Sarney, o governo do plano cruzado, do congelamento, que irritou muito a classe empresarial brasileira, o congelamento dos preços, que acabou durando um ano e não deu bons resultados na sequência. Infelizmente, o governo Sarney foi desastroso. Acabou que no fim do seu governo, nós tivemos no Brasil uma inflação de 85% ao mês. Isso é uma loucura. Quando a gente para pensar nisso, fica bobo, porque como é que pode o país suportar uma inflação de 85% ao mês? Hoje nós estamos com uma inflação de 0,4% ao mês. De modo que, lamentavelmente, o governo Sarney teve essas dificuldades, esses problemas. E, para complicar, na sequência, quando veio o governo Collor, em função dessa alta taxa de inflação, veio com o plano Collor, o confisco da poupança, que também não trouxe resultados. Não trouxe resultados, e outro governo que veio, criou dificuldades tão grandes para o Brasil, que acabou tendo que deixar se pedir demissão. Infelizmente, o Brasil teve esses dois governos que foram lastimavelmente difíceis ao Brasil. Uma fase muito longa, né, de má administração, de problemas na área econômica do Brasil. Dá para se considerar justamente uma época que o senhor esteve na presidência da Associação Comercial acompanhando. Eu atravessei o governo de ditadura do presidente Geisel, o presidente Figueiredo, o general, o governo inteiro do Sarney e o início do governo Collor. Foram 14 anos de luta. O senhor teve uma crítica muito forte também quando o governo do Paraná acabou com o BADEP, órgão de fomento, de incentivo a novas empresas. De fato, a extinção do BADEP foi lamentável por todos os sentidos. Primeiro porque deixou a indústria do Paraná sem um banco de fomento. Segundo porque foram demitidos 360 funcionários de alta categoria que tinham o BADEP. Terceiro porque prejudicou a todos aqueles administradores do BADEP de 5 anos para trás, que passaram a ficar indisponíveis. Eu fiquei, por exemplo, indisponível durante 3 anos e meio. Eu não podia praticamente sair do país, eu não podia ter conta em banco, eu não podia exercer nenhuma função federal, nem estadual. O senhor integrava o conselho do banco? Eu era do Conselho de Administração do banco há 25 anos. Hoje eu sou do Conselho de Administração do Banco do Estado há quase 30 anos também. Porque ao mesmo tempo eu fui do Conselho do Banco BADEP e fui do Conselho do Banco do Estado. O senhor acha que a dívida que tinha o BADEP, que as empresas tinham com o BADEP, o senhor acha que não seria uma justificativa, que seria importante a manutenção deste órgão de fomento? O que o BADEP devia era facilmente contornável. O próprio presidente do Banco Central, na época, o presidente Ibrahim, quando o governador Álvaro Dias pediu a ele a extinção extrajudicial do banco, ele disse: não vejo razão para extinguir o banco. Eu tenho elementos do banco lá dentro do BADEP e não há razão para isso. A situação do BADEP é contornável. Mas o governador continuou insistindo. Então que o presidente do Banco Central disse: então me traga esse pedido por escrito. E ele fez o pedido por escrito. Vingou-se, talvez, porque na época 2 pedidos dele para financiamento no BADEP foram negados, por estarem fora das normas do banco. E ele acabou liquidando com o banco. Agora, doutor Carlos Alberto, antes desse governo de Álvaro Dias que o senhor comenta, houve também um problema no governo Richa, quando o senhor diz que 7 secretários do governo Richa, né, isso lá no começo do governo, em 82, eram comunistas. Isso o senhor disse numa palestra e provocou, né, uma grande polêmica em todo o país, porque foi notícia nacional. Foi num pronunciamento que eu fiz em Porto Alegre, na Ação Comercial de Porto Alegre, numa reunião da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, na qual eu disse o que eu estava sentindo, de que, lamentavelmente, o governo do Richa, que era meu amigo até, havia nomeado 7 secretários de esquerda, 7 secretários comunistas. Isso provocou uma confusão tal que você não queira saber. 3 meses nós ficamos sem comunicação com o governo, ele determinou que esquecessem a ação comercial, porém, passados aqueles 3 meses,
a coisa voltou ao normal. Ele me convidou para ir com ele a Porto Alegre, numa palestra que ele ia fazer lá, na Associação Comercial de Porto Alegre. Eu relutei em aceitar, porque eu achava um absurdo que eu fosse acompanhar o governador Richa para uma palestra no mesmo local que eu havia denunciado aquelas nomeações, mas acabei aceitando o convite para ir junto com ele, e de lá para cá nós voltamos a convívio normal, voltamos às boas e continuamos amigos. Como é que se deu esse novo entendimento, né? Depois desse mal-estar causado e da repercussão toda que teve essa sua denúncia? Bom, já no avião, quando fomos para Porto Alegre, o governador me disse: Carlos Alberto, eu estou indo para Porto Alegre fazer essa palestra lá. Encomendei no meu setor, no Palácio, setor econômico, me fizesse um discurso. Me trouxeram um discurso que eu não pude aceitar, porque era economês puro. Se eu fosse ler aquele discurso, eu ia dizer: isso não foi ele que fez. O Richa não entende de economês para fazer esse discurso. Pedia para o setor político me fazer também um discurso, também não aceitei, estou indo sem nada. Eu disse: mas governador, você não precisa levar nada escrito. Você tem condição suficiente para falar sem ler qualquer coisa. Se aceita uma recomendação, somente eu lhe digo que não conte vantagem lá. Fale de maneira humilde, e assim ele fez. E foi muito aplaudido lá em Porto Alegre. O governador do Rio Grande na época era o governador Jair, que estava atravessando uma fase muito difícil no Estado, estava com os seus funcionários atrasados no pagamento, estava com os fornecedores atrasados, empreiteiros, enquanto que no Paraná o governador Richa pôde responder a perguntas no qual queriam saber se era verdade que no Paraná era diferente isto. E, de fato, ele disse que, infelizmente, o Tesouro estava lhe permitindo ele pagar em dia tanto os empreiteiros como os funcionários públicos. E de lá para cá, voltamos a ter boas relações, até hoje. Vamos então para o intervalo comercial. Estamos conversando aqui com o ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, Dr. Carlos Alberto Pereira de Oliveira. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com o programa Memória Paranaense, que tem hoje como convidado o ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, o Dr. Carlos Alberto Pereira de Oliveira. Dr. Carlos Alberto, o paranaense, de uma forma geral, o empresariado, os políticos, são criticados no sentido de uma timidez, de uma falta de presença, de reivindicação das causas paranaenses. Depois de quase 3 décadas na Associação Comercial, o senhor acredita nisso mesmo? É verdade. Não só o empresário, como o povo do Paraná, sempre foi muito tímido. Nós nunca soubemos reivindicar aquilo que nós temos direito. Outros estados menores, mais fracos, têm conseguido grandes empréstimos, enquanto que o Paraná ficava rejeitado, ficava de lado. Nós sempre fomos o filho pródigo do governo federal. E é preciso que isso acabe. Nós temos que voltar a ter personalidade e defender o Estado. Nós temos direito, não é favor o que nós estamos pedindo. Nós ficamos aí meses esperando a aprovação pelo Senado de financiamentos externos já conseguidos lá fora e que estamos arriscados a perder aqueles financiamentos por expirar o prazo. Por quê? Porque 2 senadores achavam que nós não tínhamos direito, que o Paraná não merecia isso, que o Paraná não tem condições, que o Paraná não tem administração para isso, administradores para isso, o que é um erro. Felizmente, em tempo ainda, conseguimos convencer os senadores e conseguimos, então, a liberação dos financiamentos, que para o Paraná é muito importante. O senhor acha que também a chamada autofagia paranaense, onde no divisionismo político o Paraná perde, não consegue se fortalecer na sua representatividade, também é um fato?
A autofagia sempre foi uma característica do Paraná. Até se contava o fato do inferno. No inferno tem uns caldeirões lá no inferno e cada estado tinha um caldeirão com os paranaenses lá dentro do caldeirão sendo cozinhados. E uma pessoa que morreu foi visitar esses caldeirões e perguntou por que nesse caldeirão do Paraná não tem nenhum guarda cuidando para eles não saírem daí. Diz, aqui não precisa. Por quê? Porque aquele que quiser sair, os de dentro puxam, não deixam. Há uma autofagia natural. E a participação no governo federal, porque também outra consideração existente é que a participação do Paraná ao longo de sua história nunca foi equivalente à importância econômica que o Paraná tem com relação à produção, o que oferece para o país. De fato, nunca foi. Atualmente, temos um ministro da Previdência, que deve deixar para se candidatar a um cargo eletivo, e estamos numa grande luta, num esforço muito grande para que o presidente da República escolha um outro paranaense para esse lugar. Que nós temos esse direito. Nós tivemos o ministro da Indústria e Comércio, o ex-presidente do Bamirindo, que deixou o cargo para se candidatar a senador e não nos devolveram o lugar. De modo que é uma necessidade que o Paraná mostre o poder e a força que tem. Vamos deixar essa timidez de lado. Vamos lutar por o que é nosso e pelo que temos direito. Depois de tanto tempo na Associação Comercial, em 90 o senhor enfrentou uma dura campanha de oposição, talvez até uma campanha um pouco agressiva naquele momento. Isso de alguma forma lhe deixou alguma mágoa? Foi quando o senhor se afastou, né, depois de quase 3 décadas, da presidência da Associação Comercial. De fato, na última eleição que eu participei, na qual eu fui derrotado, houve uma campanha muito baixa contra a minha pessoa. Infelizmente, isso aconteceu. O que não devia acontecer desse tipo dentro de uma entidade de classe como a Associação Comercial, uma tradição de mais de 100 anos de existência. Os 14 anos que eu estive na Associação Comercial, 7 mandatos seguidos reeleito pelo voto secreto dos associados. Eu nunca fui nomeado, eu sempre fui eleito. Cada vez que tinha eleição, eu aguardava até o último dia de inscrição de chapas para ver se alguém se candidatava. Como não aparecia candidato, eu tinha que apresentar minha chapa, não podia deixar a entidade acéfala. Mas nada disso foi reconhecido. Agora, passado alguns anos, é que muita gente, muitos daqueles que votaram contra mim, vêm se penitenciar. Lamentar de terem votado contra mim. Mas já passou e eu não guardo mágoa. A desunião, que o senhor diz existir de uma forma geral no Paraná, estaria presente também, então, dentro da própria categoria comercial, industrial do Paraná, com a dificuldade de uma unificação, de fazer valer o seu posicionamento? Foi até uma coisa que nós estranhamos, uma coisa rara, porque durante tantos anos sempre houve uma unidade, sempre houve uma noção de unidade de força. Eu não sou contra o fato de ter se apresentado outro candidato. É a liberdade que tem todo sócio. Todos têm direito a se candidatar. Não é isso. Eu não sou contra que se faça eleição. Mas eu somente lamentei que fizesse uma campanha bastante baixa, ofendendo pessoalmente a pessoa. Isso não se pode aceitar. Dr. Carlos Alberto, depois de tanto tempo acompanhando a política paranaense e trabalhando no sentido da expansão econômica do Paraná, que avaliação o senhor tem do momento que o Paraná enfrenta quando há uma tentativa de mudança de perfil econômico? O senhor tem uma posição otimista? Eu sempre fui otimista. Eu sempre achei que nós temos que ter esperança, porque se o homem que perde a esperança, não tem mais nada, não sobra mais nada para ele. Nós não podemos também desanimar. E o que está acontecendo hoje com o Paraná, apesar das dificuldades que existem, é lógico que existem dificuldades, não é só com o Paraná, no Brasil inteiro, e até podemos dizer no mundo inteiro, existem grandes dificuldades. A dificuldade de emprego não é só no Brasil,
O desemprego é enorme na Inglaterra, é enorme na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. De modo que isso não é novidade que aconteça também no Brasil. É aqui no Paraná igualmente. Mas o que está se conseguindo trazer para o Paraná de indústrias, principalmente automotivas, é uma esperança que temos de melhores dias. Não podemos desanimar, absolutamente. Há críticas de representantes do setor comercial e industrial julgando que também a indústria já estabelecida aqui deveria ter a mesma atenção. E o governo se justifica dizendo do efeito multiplicador que tem para toda a economia a chegada de novos investimentos internacionais. Não há dúvida que eu acho que a indústria local, o comércio brasileiro, o comércio local paranaense, tem o direito de ter um tratamento melhor. Não há dúvida nenhuma. Agora, isso não quer dizer que nós devemos deixar de atender aquelas indústrias de fora que querem vir para o Brasil, e no caso para o Paraná. A vinda dessas indústrias, em grande quantidade, não são todas grandes como a Renault, mas são indústrias de médio porte e até de pequeno porte, mas que, se somando, formam um bloco bastante grande. Temos esperança de sucesso. A posição paranaense, estrategicamente, agora a ampliação que existe do comércio através do Mercosul, o senhor acha que são fatores importantes para a continuidade da atração de empresas para o Estado? Certo. O Mercosul é o resultado de um trabalho que eu fiz durante 10 anos aqui em Curitiba, na ação comercial, para a criação do mercado comum latino-americano empresarial. Deste trabalho, na época nos falava em mercado comum latino-americano, nos falava em Mercosul. Felizmente, houve o apoio ao chamado Mercosul. E, na minha opinião, nós devemos continuar apoiando esse Mercosul. É importante não só para o Brasil, mas para todos os países da América Latina. É preciso que nós estejamos unidos na América Latina para poder enfrentar os grandes mercados dos Estados Unidos, Canadá e da Europa. O senhor acha que a posição, estrategicamente, a posição geográfica paranaense favorece dentro desse comércio a interligação com os países vizinhos, né, que integram o mercado comum? O Paraná, com a sua capital Curitiba, tem todas as condições de ser a capital do Mercosul. Não só pela sua posição estratégica, mas pela sua infraestrutura de todos os setores que podem ajudar a trazer para Curitiba a direção do Mercosul. Vamos então para o intervalo comercial. Nosso convidado hoje é o ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, Dr. Carlos Alberto Pereira de Oliveira. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, hoje com a participação do ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, o empresário Dr. Carlos Alberto Pereira de Oliveira. Dr. Carlos Alberto, o Paraná, que se firmou como estado com grande potencial agrícola, né, grande parte da produção brasileira, e agora começa a ter uma mudança de perfil econômico. O senhor acha que havia o esgotamento das nossas fronteiras agrícolas? Ou o Paraná buscava um novo caminho de industrialização, um novo perfil econômico, ou não teria mais para onde crescer? Eu acho que nós não podemos deixar que se esgote a agricultura. A agricultura foi, durante centenas de anos, a nossa parte forte, o nosso sustentáculo da economia paranaense. E não podemos deixar que a agricultura sofra uma queda. Por isso, eu acho que nada impede em que apoiemos a agricultura e apoiemos a industrialização do Estado. São duas forças que devem correr paralelas. Haja visto nos Estados Unidos, que é o maior país industrial do mundo e que tem uma agricultura também das maiores do mundo.
nunca deixaram de apoiar a agricultura e nós precisamos fazer isso também. Que potencial de crescimento existe para o Paraná neste contexto, para ele ser considerado um dos grandes estados, né, dos estados fortes brasileiros, realmente? Bom, a vinda da indústria pesada para o Paraná vem nos dar condições de que o Paraná se transforme. Se nós pudermos apoiar também a agricultura, mantendo aquele poder de exportação que tínhamos até pouco tempo atrás, nós vamos ter todas as condições de ser um grande estado e chegarmos àqueles primeiros da República do Brasil. A preocupação do paranaense hoje, em grande parte, é que a notícia desse crescimento, dessa expansão econômica, traga também para cá problemas sociais de outras regiões, pessoas desqualificadas que vão se concentrar, principalmente na região de Curitiba e naquelas que vão concentrar a industrialização, trazendo mais problemas para o Estado. Bom, isso é uma coisa inevitável. Todo grande desenvolvimento de cidades traz esses problemas que você se refere. Mas não é por isso que nós vamos desanimar. Não é por isso que nós vamos deixar de atender o desenvolvimento industrial e também o crescimento da agricultura. Temos que impedir que venham homens da agricultura para a cidade, por falta de condições no campo. Temos que dar condições para que esses homens continuem na sua terra, continuem na sua fazenda, no seu sítio, mas tendo condições mínimas de vida. Não podemos deixar essa gente ao Deus dará. Mas acho que há uma condição perfeitamente viável de não só crescermos como cidade, como crescermos como indústria e como comércio e também como agricultura. Sem que aconteça a preocupação também muito constante do curitibano, que seria a degradação da qualidade de vida, a degradação da cidade. Isso nós temos que, o governo, não só estadual, mas o federal, que se preocupa muito com o setor econômico, que ele se preocupe com o setor social. O problema do desemprego, o problema de saúde, o problema de ensino. Enfim, toda a parte social tem que ser atendida para que o Brasil e o Paraná, no caso, cresça paralelamente ao crescimento da indústria e do comércio. O senhor acha que isso pode ser entendido como algo inevitável, o processo de globalização, isso que vem acontecendo e que o Paraná se integra a ele? A nossa esperança é que aconteça isso. Eu sou uma pessoa otimista, sempre fui, e acho que o Paraná tem tudo para crescer. E vamos ter ainda o Paraná breve como o segundo estado do Brasil. O senhor, como analista da economia brasileira, né, ao longo de toda a sua carreira profissional, o senhor sempre fez essas análises. Hoje, que análise o senhor faz do plano real, da estabilidade da moeda, que pela primeira vez parece que tem uma duração mais longa? Tem futuro? O plano real está sendo um sucesso, ninguém pode negar. É como eu disse há pouco, a memória do povo é muito fraca e esquece que Sarney, no governo Sarney, a inflação chegou a 85% ao mês. Isso é uma loucura. E hoje nós estamos com uma inflação de 0,4% ao mês. É preciso que haja um apoio a esse plano real, mas é preciso também que o presidente Figueiredo, o presidente Fernando Henrique, não esqueça que é preciso, ao lado do plano econômico, o plano social. O Brasil precisa de atendimento social. Isso porque o desemprego vem como uma consequência, quando há esse enxugamento, esse endurecimento na economia, essa estabilidade também traz como consequência o desemprego. Como enfrentar, né, a estabilidade paga o preço do desemprego? Bom, para que melhore esse desemprego, é preciso que nós tenhamos condição de empregar. E para ter condições de empregar, é preciso que o comércio, a indústria, não só as novas que vêm para o Brasil, mas aquelas tradicionais do nosso estado, tenham condições mínimas para poder sobreviver. E para isso é preciso que haja um atendimento na parte econômica e financeira, de acordo com as necessidades. Com essa visão de tanto tempo, esse acompanhamento, finalizando, que futuro o senhor vê para o nosso estado? Eu disse há pouco que eu sou otimista e eu vejo um grande futuro para o estado. Eu lamento que, em vista da minha idade avançada, já estou com 83 anos, eu não possa, por muito tempo, acompanhar esse grande crescimento do Estado. E
possa talvez não chegar a ver o Paraná a alcançar o segundo lugar no Brasil. Mas o senhor acha que isso pode acontecer? O senhor acha Vai que é viável? acontecer, vai acontecer, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto, pela participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Dr. Carlos Alberto Pereira de Oliveira, ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, que conversou conosco hoje aqui no programa Memória Paranaense. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa conosco.